Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Giro Fortaleza. Veja os destaques do programa de hoje. Fortaleza deixa ranking das 10 capitais mais violentas do Brasil. Os números que tiraram a capital do posicionamento levam em consideração os meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. Fortaleza registra alta de 639% nas autuações por descarte irregular com o auxílio do vídeo monitoramento. O número já supera os registrados em 2025. E ainda, capital limpa e ordenada, 23 ecopontos ampliam horário e passam a funcionar até às 7 horas da noite, todos os dias. O Giro Fortaleza começou. A gente começa o giro de hoje com o balanço do trânsito. Fortaleza registrou em 2025 uma redução expressiva de 52% no número de acidentes fatais envolvendo ônibus do sistema de transporte público coletivo da capital. No ano passado, foram contabilizadas 12 ocorrências com mortes, contra 25 anotadas em 2024, de acordo com o levantamento da Autarquia Municipal de Trânsito. Fernando Benevides tem as informações. No ano passado, foram registrados 12 acidentes fatais envolvendo os ônibus da capital. Contudo, no ano anterior, esse número foi maior, quando foram registrados 25 acidentes fatais no ano de 2024. Os dados são de um levantamento da AMC. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente da Etufó, Jorge Dantas. Presidente, ao que se deve essa redução, mais de 50%? Que ações a Etufó tem tomado? A Etufó tem tomado várias ações no sentido de estar sempre fazendo capacitação com os operadores do transporte coletivo. Então, de 2 em 2 anos, a gente tem renovação da carteira padrão. Além disso, fazemos ações junto com as empresas de ônibus de qualificação desse operador. E, além disso, todas as ações de vídeo monitoramento que a gente tem feito, principalmente nos corredores do BRT de Fortaleza, para a gente estimular boas práticas, tanto por parte do usuário, que também é pedestre quando ele vai até uma parada de ônibus, como também por parte do operador, para ele ter o sentimento de ser usuário. A gente faz algumas ações nas garagens e alguns treinamentos para que a gente diminua e ajude a reduzir esse número. Presidente, a fiscalização por parte da Etufó tem aumentado? A fiscalização também, principalmente a partir do vídeo monitoramento, né? A gente tem feito uma fiscalização eminentemente educativa e orientativa. Então, a gente aumentou, a gente tem utilizado muito o vídeo monitoramento, reduzindo e já alcançando essa redução no número, né? Apesar de uma frota grande de 1.200 ônibus, a gente ter reduzido aí 50% do número de acidentes, reforça o fato de que o transporte coletivo ele é mais seguro do que todos os outros modais, né? E, além disso, as ações educativas elas têm resultado, né? São mais de 350 dias no ano sem acidentes no transporte coletivo. São reduções também nos atropelamentos, né? Então, mais de 50% de redução. Então, todas essas ações de fiscalização, mas uma fiscalização educativa, têm se mostrado eficiente para a gente. Presidente, como é que tem sido o diálogo com as empresas de ônibus, com o Sindiônibus? Eles têm cumprido as determinações? As concessionárias de ônibus, assim como também a Cotraps, têm sido grandes parceiras nesse sentido. Então, a gente tem feito qualificação. Os operadores também, é bom que se registre, né? Falar aí dos sindicatos operadores, também tem demonstrado um grande interesse de estarem se modernizando, se qualificando. Então, esse conjunto de atores interessados em reduzir acidentes tem feito a gente alcançar esse número de sucesso aí para Fortaleza. Presidente, o papel da população, como o senhor falou, o transporte público é o mais seguro, mas ainda tem muito usuário, principalmente motocicleta, que não cumpre regra de trânsito. Enfim, qual o papel da população? O papel da população é se conscientizar, é fazer esse trânsito participativo, né? A via urbana ela é de todos, ela é para o pedestre, ela é para o ciclista, ela é para o motociclista.
e também para o usuário de transporte coletivo. A gente reforça aqui que a prioridade em Fortaleza tem que ser o transporte coletivo. O transporte coletivo é mais seguro, ele é mais eficiente para as nossas vias, né? O transporte coletivo tem a capacidade de levar ali 30, 40, em horário de pico, 80 pessoas, enquanto um veículo individual leva, em média, 1,3 pessoas. Então, o saudável para a cidade, a gente tem reforçado isso, é o transporte coletivo. Ele é mais seguro para o usuário e ele é saudável para a nossa cidade. O trabalho continua para o ano. A meta é reduzir ainda mais esses índices? A redução tem que ser constante. Nenhum acidente no trânsito, principalmente com vítima, ele é aceitável, a gente sabe disso. Então, o desafio é diário, você não faz uma ação educativa e ela apenas para, ela é contínua. A cidade é muito dinâmica, então a gente sabe desse compromisso, a gente tem tentado ser inventivo nas ações educativas, justamente para manter o operador motivado, mas também manter o usuário sempre alerta de que o trânsito também pode causar acidente, também pode ser perigoso para ele. Muito obrigado pelas informações. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. Obrigada, Fernando. A Prefeitura de Fortaleza ampliou o horário de funcionamento de 23 ecopontos, que agora passam a operar das 7 da manhã às 7 da noite. A medida tem como objetivo facilitar o acesso da população ao serviço e ampliar a destinação adequada de resíduos na cidade. A Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, ampliou o horário de funcionamento de 23 dos 98 ecopontos em funcionamento na cidade. A partir desta semana, 23 unidades passam a funcionar das 7 da manhã às 7 da noite, atendendo a demanda da população. É mais acesso aos ecopontos, contribuindo para uma cidade mais limpa. Nós estamos trabalhando para aumentar essa capacidade do ecoponto, para mostrar para a população que todo esse resíduo de construção civil, o resíduo de poda, o resíduo de volumosos, como sofás, cadeiras, geladeiras, tem que ser levado ao ecoponto, para não deixar a nossa cidade feia. Colocando esse material no meio da avenida, esse lixo passa a ser um lixo especial e ele é muito mais caro para retirar, muito mais caro para a população, muito mais caro para a Fortaleza, e com isso você poderia investir em valores para a melhoria do sistema. Com a ampliação dos dias e horários de funcionamento, agora todas as 12 regionais de Fortaleza contam com pelo menos um ecoponto como este no bairro Guararapes, funcionando de domingo a domingo, das 7 da manhã às 7 da noite. Além da ampliação do horário, outras 2 unidades devem passar a funcionar ainda no primeiro semestre deste ano. Os investimentos estão sendo possíveis graças à economia feita com a redução das coletas especiais, realizadas naqueles pontos de lixo irregulares. Nós percebemos que a população está nos ajudando e que os R$230 mil que nós economizamos no mês passado já está voltando para a comunidade em forma de outros benefícios. Aumentamos a coleta domiciliar, que era 3 vezes por semana, agora nós temos 7 vezes por semana num determinado trecho da Regional 1. Isso melhora mais que toda a população, durante o dia, ela pode descartar seu lixo domiciliar e a Prefeitura vai recolher com toda tranquilidade. Quem também ganha com a população mais consciente é a Ana Paula, que sustenta a família com a coleta de recicláveis. Ela percebe uma mudança de comportamento na população e comemora. Eles ajudam muita gente, eles ligam para a gente vai. Também tem a rota que a empresa manda para a gente ir até na casa da pessoa pegar. Aqui tem muita gente que ajuda a gente. Sem a população, sem o sentimento que a população tem que absorver essa ideia e mostrar, se a Prefeitura conseguir botar os ecopontos, a população levar esse lixo até o ecoponto, nós vamos ter uma cidade muito mais limpa, organizada e que o custo desse resíduo vai baixar consideravelmente. Isso é gestão compartilhada. Só neste ano, a Prefeitura de Fortaleza já registrou mais autos de infração por descarte irregular de resíduos do que em todo o ano passado. O resultado é atribuído a uma combinação de fatores que inclui a operação Capital Limpa e Ordenada e o reforço na fiscalização.
Só nos primeiros 3 meses deste ano foram registrados em Fortaleza 685 casos de descarte irregular de resíduos sólidos. O número já é maior que o registrado em todo o ano passado, com 673 casos. Os dados são da Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS. O aumento das atuações acompanha também a intensificação das ações da Prefeitura de Fortaleza através da Operação Capital Limpa e Ordenada, que tem como um dos objetivos o combate aos pontos de lixo com reforço na fiscalização, uso de tecnologias como os drones e integração entre diferentes órgãos municipais. Outro fator que contribuiu fortemente para o aumento das denúncias foi a inauguração do Centro Integrado de Videomonitoramento de Fortaleza, que possui cerca de 7.000 câmeras espalhadas pela cidade. Através do uso da inteligência artificial, é possível garantir o monitoramento em tempo real. Neste ponto, localizado aqui no bairro Joaquim Távora, além de registrar a infração na hora que ela acontece, o infrator também recebe um aviso sonoro falando sobre o que está acontecendo, que é errado e que tem punição. Além disso, as imagens acabam indo parar na internet, onde ganham ainda mais engajamento da população. Já são vários os flagrantes que tomaram a internet e acabaram mostrando à população que vale a pena denunciar. A gente teve um acréscimo aí da quantidade de flagrantes do vídeo de monitoramento de mais de 630% a mais do que 2025. Ou seja, são quase ali 700% já a mais de flagrantes realizados. Isso graças ao apoio que a população tem dado para a gente na Capital Limpa e Ordenada. Então, assim, é um trabalho que ele é conjunto, ele é integrado entre a AGFIS que fiscaliza, entre a CEINF fazendo uma intervenção, conservação fazendo a limpeza pública, as regionais participando, Secretaria de Educação também, com a parte de educação ambiental, SEUMA, e a população, que se ela não abraçar o projeto, realmente não faz nenhum sentido. Então, tem sido realmente aí muito positivo esse apoio para que a gente possa estar realmente identificando esses pontos focais de descarte regular e que a gente realmente ali tome as providências para que sane com essa regularidade. E tem outra ação que caiu no gosto da população e tem contribuído para o aumento das denúncias. É o DNA do lixo, que ganhou repercussão nacional e encontrou apoio dentro das comunidades. A fiscalização, juntamente com a conservação, ali, com os garis, eles procuram em pontos de lixo indícios que levam ao grande gerador. Por exemplo, a gente encontrou, falando aqui na Leste-Oeste, a gente encontrou um ponto de lixo onde tinha muita caixa de açaí, nota fiscal de uma empresa X de açaí. Então a gente conseguiu identificar que tinha um açaí próximo e a gente foi, com esse indício, a gente foi até o grande gerador e aí realmente flagrou que ele estava descartando para a coleta pública ali, sujando a cidade, né? Tomamos as medidas, educamos também e esse problema foi sanado. Então o DNA do lixo também tem sido um reforço muito grande, né? O vídeo monitoramento e o drone realmente tem sido crucial com a própria população para que a gente possa estar trazendo uma capital mais limpa e ordenada para a nossa cidade. É uma combinação de fatores. Uma cidade mais limpa, com mais presença do poder público nas ruas e uma população cada vez mais de olho em quem insiste em sujar a cidade e que deseja ter uma Fortaleza mais limpa e ordenada. Vamos falar de segurança agora? Fortaleza deixou o ranking das 10 capitais mais violentas do Brasil. Os números que tiram a capital do posicionamento levam em consideração os meses de janeiro, fevereiro e março. A estatística é referente à taxa nacional de crimes violentos letais e intencionais por 100 mil habitantes. Até 2025, Fortaleza aparecia como a 4ª capital mais violenta do Brasil. No último levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a cidade aparece na 15ª posição. Sobre o assunto, eu converso agora com o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, Roberto Sá. Secretário, quais ações resultaram nesses índices tão positivos? Nós intensificamos muito o policiamento ostensivo, qualificamos mais a investigação, tivemos uma reestruturação importante em todas as forças de segurança.
no sentido de modernizar estruturas, capilarizar a presença em todo o Estado e também em Fortaleza. Para você ter uma ideia, nós dividimos a capital em capital leste e oeste para a gente colocar um comandante, coronel fechado, para coordenar os trabalhos de cada pedaço da capital. Assim foi feito também com a Polícia Civil e, além disso, nós temos uma perfeita integração com a Guarda Municipal, com o município, trocando informações, trocando tecnologia, acessando imagens municipais, passando imagens do Estado para a própria Guarda Municipal. Então, com isso, implantando um sistema de gestão por resultados, em que a gente mapeia cada recanto da capital, cada pedaço de bairro, fazendo análise do fenômeno criminal, onde, quando, como, por quê, para quê acontece o tipo penal, fazendo um gráfico onde as áreas que mais contribuem para alguns indicadores chamam mais atenção e a gente cobra diagnóstico, planejamento integrado, ação integrada e correção dos rumos. Então, esse investimento do Estado nessas forças, a aproximação nossa com a Prefeitura e o trabalho diuturno dos nossos servidores, com muita coragem, com muito profissionalismo, enfrentando realmente a criminalidade, mapeando, né, as manchas criminais para nós fazermos a prevenção e uma repressão qualificada, eu atribuo a esses fatores todos, nós estarmos realmente fazendo uma prevenção e uma repressão que tenha contribuído para a redução dessa letalidade. Secretário, os números que eu apresentei se referem especificamente a crimes violentos letais, os homicídios, mas os crimes contra patrimônio, roubos e furtos também tiveram queda significativa. Como o senhor estava explicando, o combate a essas modalidades se dá com diferentes estratégias? Sim, inclusive foi muito oportuna a sua pergunta, porque a gente falava da redução da letalidade violenta, né, das mortes, e muitas delas acontecendo principalmente entre criminosos faccionados. Com a prisão maciça de criminosos envolvidos com essas facções e de assassinos, essa foi uma diretriz que eu implantei assim que cheguei, focar em assassinos e em faccionados, porque era nesse contexto da atuação deles que a violência mais aparecia. Mas, por exemplo, o roubo de veículos ele está com uma redução em todo o Estado de aproximadamente 60%. Na capital, essa redução chega a 68%, sobre uma redução no ano passado, que já foi de 20%. Então, com estratégias diferentes, né, para o crime violento é uma, para o crime contra o patrimônio é outra, e dentro dos crimes contra o patrimônio, é uma estratégia para combater roubo a transeunte, roubo à residência, roubo ao comércio, roubo a veículos, roubo de aparelho celular. Para cada uma modalidade dessa, a gente tem uma modalidade de policiamento ostensivo, com horários diferentes, equipamentos diferentes, e nas investigações também a gente tem unidades especializadas, como a DRACO, por exemplo, a DENARC, o DHPP, coordenando os crimes contra a vida, e o DEPATRE, crimes contra o patrimônio, e a DRCO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado, combatendo facção e crime contra o patrimônio. Ou seja, o combate às facções, como o senhor falou, temos menos bandido matando bandido, mas a população, de uma forma geral, o cidadão mais segura. Exatamente. Essa tua pergunta ela vem ao encontro dessa nossa afirmação de que não só houve redução dessa letalidade entre eles, mas como houve redução da violência, de um modo geral, à medida que a gente mostra que estão reduzindo os roubos de rua, os roubos de coletivo, o roubo contra o patrimônio, comércio, residência, roubo de veículos. Então, protegendo muito mais ainda a população que que ficava refém desses crimes contra o patrimônio. Secretário, o trabalho continua. Na avaliação do senhor, quais continuam sendo os maiores desafios? Olha, a gente acredita que o desafio muito grande no Brasil era ter uma política criminal que tratasse com rigor todo criminoso, mas principalmente pessoas que cometem crime violento contra a vida e até mesmo quando você vai contra o patrimônio e você atenta contra a vida, contra a saúde de alguém. E agora, no final do ano passado e no início desse ano, a lei antifacções trouxe mudanças importantes para que assim, as polícias, o Ministério Público e a Justiça
possam efetivamente separar o joio do trigo, colocando criminosos que são mais violentos num patamar diferenciado no tratamento de toda a investigação, do processo e da execução da pena. As metas da Secretaria do Governo para os próximos meses, né, até o final do ano? Pois é, nós temos um sistema de metas aqui no Estado para todas as forças de segurança, que é um desafio posto para os servidores de redução dos crimes contra a vida, dos crimes contra o patrimônio e de alguns indicadores de produtividade, no caso dos bombeiros e da PFOS. Nós estamos cada vez mais colocando metas desafiadoras para aumentar essa redução dos crimes contra o patrimônio, que já estão na casa de mais de 40%, e sobre redução no ano passado, que foi de 22% em todo o Estado. Então a gente acredita estar no caminho certo, mas estamos todos aqui mergulhados no diagnóstico e na solução dos problemas, no planejamento para novas ações, conversando com os municípios. A Prefeitura de Fortaleza é uma parceira nesse sentido, para cada vez mais nós estarmos usando todos esses recursos públicos, sejam estaduais e municipais, para dar segurança e paz à nossa população. Vocês esperam também um retorno, uma participação dos órgãos do Poder Judiciário, de bandido preso, permanecer preso? Existe um diálogo em relação a isso? Existe um diálogo, é um diálogo muito bom, muito produtivo, muito respeitoso, mas, além do diálogo, havia uma demanda de nossa parte de que criminosos mais violentos efetivamente ficassem presos mais tempo. E agora, com a lei antifacção, a gente acredita que todo o sistema de justiça criminal terá que cumprir a lei, e isso vai fazer com que os nossos magistrados tenham que cumprir essa legislação de deixar essas pessoas presas por mais tempo. Mas não só isso, é também facilitar a investigação, reduzir alguns direitos que para criminosos comuns possam até ter algum fundamento, mas para criminoso muito violento, por exemplo, sair numa audiência de custódia com uma tornozeleira era algo que a gente achava que faccionado, e principalmente alguém que responde por um crime contra a vida, não deveria ter essa oportunidade. Então a legislação se aproxima muito dessa nossa visão de tratamento para esses criminosos violentos. Muito obrigado, secretário, pela participação, pelas informações. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. Obrigada, Fernando. E assim a gente encerra essa edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na segunda edição às 3 da tarde. Até lá, tchau, tchau.